Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Falhei ontem com vocês, não é? Mas hoje estou aqui. Eu, Elizabeth Guilhermino, vim trazer para vocês o devocional do dia 15 e do dia de hoje, dia 16. Dia de ontem e também o de hoje, tá certo? O dia de ontem, eu quero falar para vocês sobre Moisés. Está lá no livro de Números. Mas, primeiro, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números e já se preparasse para o que eu vou dizer aqui, tá? Abra sua Bíblia no livro de Números. Eu já estou com a minha Bíblia aqui e eu também vou abrir aqui no livro de Números. É logo no início da Bíblia, tá? Livro de Números. Vamos lá no capítulo 12. Capítulo 12. Já estou com a Bíblia aberta aqui no capítulo 12. Você abre a sua Bíblia, fica preparado. Tá certo? Tá preparado aqui para o que eu vou dizer? Se você procurar ler, você pode ler o capítulo todo, mas eu vou somente num versículo, tá certo? Eu vou somente no versículo, porque isso é um devocional, né? Aqui eu não estou contando a história toda como eu fazia antes. Antes eu lia o capítulo todo, depois vinha com a explicação todinha, sequencialmente, né? Mas eu resolvi fazer somente o devocional com vocês. Apesar que eu tenho que terminar lá o livro de Marcos, né? Que eu fiquei de terminar com vocês. Mas por enquanto vamos aqui no nosso devocional, tá certo? Eu desliguei a televisão para poder ficar mais à vontade com vocês aqui, tá certo? Então, vamos falar sobre Moisés. Foi então a história da sedição de Miriam e Arão, tá certo? Se você ler aí, você vai ver o que falaram Miriam e Arão contra Moisés, né? Por causa da mulher cussita com quem ele havia casado, né? Porquanto ele tinha casado com uma mulher cussita, né? Ele tinha casado com essa mulher. Então eles começaram a falar sobre Moisés. E aí no versículo 3 diz assim, ó: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui está escrito muito manso mesmo, então eu estou lendo muito manso, mas significa muito manso, tá certo? Então diz assim, ó, versículo 3: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Na jornada pelo deserto, Moisés foi bastante humilde, né? Ele era manso, ele trazia consigo a mansidão. E isso surge após Miriam e Arão, que questionaram a sua autoridade e o seu casamento com a mulher etíope, né? Que era a mulher cussita, né? Que também diz, que revelava, então eles começaram a revelar inveja e desejo de igualdade com Deus, que intervinha na punição para com Miriam. Porque Moisés ele tinha intimidade com Deus. E o versículo em que mostra a humildade de Moisés serve como um contraste e uma lição sobre o que é uma liderança e o que é a soberania de Deus. A liderança de Deus e a soberania dele para com todo o povo. Então, mas só que você lê na história toda, você vai ver que Moisés, ele viveu uma jornada, a jornada de Moisés foi uma jornada no deserto com diversas dificuldades, com diversas situações difíceis e cansativas, que aconteceu durante todo o deserto dele, com todo o povo. Então, entenda vocês que a jornada pelo deserto que Moisés viveu foi
muito cansativo e teve muitos conflitos. E esses conflitos que ele teve lá levou para uma transformação, né? Assim como os conflitos traz transformação, por exemplo, se eu tenho um conflito com alguém, esse conflito pode me trazer uma transformação se eu olhar para o que está acontecendo com olhos espirituais, né? Porque de repente aquela pessoa, quem está conflitando comigo, essa pessoa não está no natural dela, mas sim um espírito conflitante está nela para causar situações difíceis entre nós. Então eu tenho que ter um olhar espirituoso para saber que aquela pessoa não está ali fazendo aquelas coisas ou conflitando comigo porque ela realmente quer. Muitas das vezes pode até ser que a pessoa se faz de inimigo e na verdade não é, né? Mas também pode ser um caso espiritual, por isso é necessário olhar com olhos espirituais. Porque lá no livro de Provérbios fala que nós devemos afiar o homem assim como o ferro, assim como o ferro afia o ferro, né? O ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro, né? A pessoa que está junto, né? Então é necessário que a gente entenda e permita que às vezes até esses conflitos acontecem pode ser entre casal, pode ser entre irmãos, pode ser dentro de uma família de um modo geral ou até entre amigos, né? Ou pessoas que a gente pensa que é amigos e não é. Então, esses conflitos podem trazer um crescimento para a gente. Como assim, Elizabeth? Traz um crescimento na nossa vida, porque as pessoas que se apresentam diante da gente, essas pessoas, elas podem estar carregando consigo, a sua alma pode estar pesada, a alma dela pode estar dolorida, né? A pessoa pode estar carregando dores fortes na alma e aí entra em conflito com uma outra pessoa que está em paz, né? Tenta entrar em conflito com uma outra pessoa que está em paz, porque ela está com a alma pesada e está querendo, vamos dizer assim, mastigar aquilo que está nela, ela quer mastigar e aquilo que traz essa dor que ela está mastigando, ela quer jogar para fora, mas e aí ela encontra uma pessoa que está mais próxima e aí essa pessoa acaba recebendo aquela carga, uma carga de coisas, de conflitos difíceis. Só que esse conflito entre essa pessoa pode trazer transformação para a gente quando nós olhamos com olhos espirituais, tá certo? Preste atenção nesse versículo quando fala sobre isso, em Números, versículo de número 3, que diz: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, se o outro está nervoso, está agitado, está conflitante, querendo arrumar confusão com você, você tem que ser uma pessoa calma. Ou, se não está calmo, procurar ser uma pessoa mansa, né? Uma pessoa que traz consigo a mansidão de Jesus, que Jesus era manso. Então, Jesus é manso, né? Então, nós devemos guardar essa mansidão de Jesus com a gente e ser fiel sempre a Ele, né? Estar sempre em fidelidade com Jesus. Aqui na Bíblia, então, vem falando sobre essa mansidão, né? Essa mansidão que Moisés ele adquiriu após Miriam e Arão, né? Falar as coisas que eles estavam
eles falaram sobre ele, né? Por causa do casamento. Mas aí, como Moisés era uma pessoa que tinha o coração manso, o coração de Jesus, então o Senhor Jesus desce, né, sobre ele e vem então trazendo a paz. Precisamos ser pessoas pacíficas, tá certo? Esse é o devocional de ontem. Mas vamos falar o devocional de hoje, do dia 16 de janeiro de 2026. Ainda no livro de Números, aqui no capítulo 11, olha só, capítulo 11, no versículo 11, você abre a sua Bíblia, ou passa mais uma folha, né? Você passa uma folhinha aí, volta atrás, né? Porque eu falei capítulo 12, você volta atrás aí, uma folha aí na sua Bíblia. No versículo 11, diz assim, ó, Moisés acha pesado o seu cargo, né? Ele diz assim, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Entenda bem, Moisés, ele não lembrou bem, né? Ali eram lembrados os desejos, né? Os desejos que as pessoas tinham. Porque o Senhor Jesus, ele pergunta para o Senhor Jesus, por que o Senhor fez isso? Né? Porque Deus não se interfere nas coisas, né? Porque Deus permite coisas acontecerem. Aqui vem falando da história em que Marta e Maria, elas também se perguntam por quê? Porque quando pediram que Jesus curasse o seu irmão, que estava doente, e houve uma certa demora. Mas entenda, quando Jesus finalmente aparece, Lázaro, o que acontece? Lázaro já tinha morrido, porque elas foram, né, pedir, Marta e Maria, correram para Jesus pedindo socorro para que curasse o irmão. Mas só que pela demora de Jesus, né, Jesus não pôde ir no momento dela, então Lázaro já tinha morrido. Porém, Jesus diz assim, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Por que ele fala isso? Ele diz isso porque, mesmo ele estando longe, é necessário, mesmo ele não podendo estar no momento ali, né, pela fé, elas tinham que ter fé e crer que o irmão ia ficar curado, né? Eu entendo dessa forma. Então havia um objetivo no silêncio de Jesus. O objetivo era ver a fé daquelas mulheres, né? Como acontece também nos nossos dias, né? Às vezes o Senhor Jesus está em silêncio. Nós oramos, pedimos, clamamos, choramos, né? A gente fica aflito e fala com Jesus isso e fala com Jesus aquilo. E às vezes o Senhor Jesus está em silêncio, não te dá a resposta imediata, nem um pouco depois, né? Às vezes a resposta dele é imediata e às vezes a resposta dele é no tempo dele, é um pouco mais demorada. Para a gente é demorada, mas no tempo dele não é, está dentro do tempo, você entende? Então, Deus queria ver naquelas mulheres a confiança delas nele, né? A confiança de Maria e Marta nele, para que o irmão delas fosse curado. Mas elas ficaram receiosas, né? E disseram que se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido, né? Lembra? Não lembro se foi Marta ou se foi Maria que falou, mas uma delas falou isso. Então, o objetivo do silêncio, de ficar em silêncio, como acontece também nos nossos dias,
era para provar a fé. Deus às vezes quer provar a nossa fé. Deus sabe tudo que faz. Por isso ele quer ver que a gente confie nele. Então nós devemos voltar, né? Voltar-se a olhar mais para Jesus e confiar nele, né? Ter olhos para Jesus, olhar para o céu, crer que ele é o mesmo ontem e hoje e sempre será, que ele sempre fará o melhor, né? Nele, mesmo que a gente viva cercado de um monte de coisas, porquês, né? Um monte de porquês que a gente fica pensando, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que ciclano assim? Por que acontece dessa forma? Então, nós, mesmo diante de tantos porquês, o Senhor é o mesmo. Ele vem no tempo dele, né? Então, ele quer ver o nosso bem. Ele está sempre pronto a nos trazer o bom de tudo. O bom que pode nos causar felicidade, você entende? Então, o bom termo de Jesus é para trazer felicidade para cada um de nós. E esse tempo é somente no tempo dele, é tudo no tempo dele. Por isso que aqui Moisés perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre teu servo? Ele estava no porquê, ele estava naquela coisa dos porquês, né? Então, aqui eu quero deixar bem claro para vocês, como já falei, que para o bem de todos nós devemos ter confiança e crer na palavra de Deus. Crer que o Senhor é bom em todo o tempo, né? Às vezes, Deus escolhe pessoas. Ele escolhe, assim como ele escolheu Moisés, ele pode me escolher, pode escolher você, pode escolher qualquer outra pessoa para provar a sua fé. E como que ele prova a sua fé? Ele te põe em situações, te permite que você passe por situações onde ali você precisa ter a autoridade dele para poder dar adiantamento nas coisas e fazendo as coisas de acordo com o que a palavra dele diz. Entende? Então, aqui na Bíblia fala assim, Deus escolheu Moisés para liderar Israel, mas diante de tantas murmurações do povo, ele presumiu que era incapaz. Em sua oração, disse que andava como uma ama carregando milhões de bebês chorões em seu colo. Ele se sentia tão afligido que preferia a morte a continuar naquele estado. Então, a pessoa escolhida, entende aqui, que a pessoa escolhida por Deus para carregar sobre os ombros o peso de uma responsabilidade. Por exemplo, eu aqui estou carregando o peso da responsabilidade da minha irmã Cássia. Eu sou escolhida, fui uma escolhida por Deus e eu carrego essa responsabilidade de cuidar dela, né? Então, aqui ele está falando que nós devemos lembrar que somente o Senhor é a fonte inesgotável de força. Porque quem me dá força para eu continuar cuidando da minha família é o Senhor. É o Senhor que me dá força. Porque não é fácil. Em todo tempo, desde que eu me conheço como pessoa, desde muito novinha, eu sempre cuidei da minha família. Sempre cuidei. E a minha família, parece que tudo foi assim, os conflitos, as coisas que vinham acontecendo, né? Desde de muito novinha, de quando eu me fiz adolescente, daí para cima, houve muitos conflitos, houve muitas decisões, né? Muitas coisas que as pessoas colocavam responsabilidade sobre mim e eu fui assumindo essas responsabilidades até os dias de hoje. Até os dias de hoje eu tenho essa responsabilidade. E Deus quer ver a minha capacidade de liderar.
de liderar dentro do meu lar, dentro da minha casa. E Ele quer ver também a sua capacidade de liderar dentro do seu lar ou de um ambiente de trabalho, onde você esteja. Ele quer ver a sua autoridade, mas a autoridade levando o nome dele consigo, sabendo que o Espírito dele habita em vós, trazendo em vós mansidão para que você saiba como liderar, né? Como você ter autoridade sobre aquilo que você está fazendo ou sobre pessoas. Então é preciso ver isso e lembrar que somente o Senhor é a fonte inesgotável de força. Só Ele que nos dá força, só Ele que nos capacita, só Ele que nos dá sabedoria para a gente viver, né? E viver confiando sempre em tudo que Ele faz, confiando em todos os recursos que Ele coloca na nossa mão. Os recursos de conhecimento, os recursos de talentos, os recursos que nos levam a ser servo do Senhor. Eu aqui sou uma serva, eu sirvo o Senhor através da obra que eu estou fazendo, cuidando do próximo. Quando eu cuido da minha família, eu estou servindo ao Senhor. Então, eu sou uma serva do Senhor e Ele me dá força para mim continuar, né? Quando Ele vê que eu já estou bem cansada, e às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu estou tão cansada, que às vezes a gente fica mesmo, né? Então o Senhor, Ele vem com força, Ele me dá força para mim continuar. E aí, eu em vez de me sentir fraca, eu então começo a me sentir forte. E fico forte rapidamente, através das minhas orações, que eu faço com o Senhor, né? Eu faço com o Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Eu oro com Ele, eu falo, Senhor, me ajuda a orar, ora comigo. Ou então, eu oro clamando a Ele recursos para que eu possa dar adiantamento em tudo que eu preciso fazer dentro da responsabilidade que Ele me deu e a autoridade que Ele me deu como serva dEle. Então, seja serva do Senhor, mas tenha autoridade e mansidão de Deus, tá bom? Esse é o meu devocional de hoje. Espero que você tenha entendido. Amanhã eu volto com vocês falando do dia 17 de janeiro, né? Nós vamos continuar aqui no livro de Números, tá bom? Hoje eu falei sobre o capítulo 12, capítulo 11 e 12. Amanhã eu volto falando com vocês mais alguma coisa. Eu posso falar ainda para vocês amanhã, talvez? Talvez não. Amanhã, talvez não. Vamos dizer que sim, né? Que eu venha sim. Eu tenho que estar aqui com vocês trazendo esse devocional, porque é o que eu faço para mim também. Então, todos os dias eu estou na presença do Senhor com o meu devocional, refletindo quanto à palavra. Eu pego, leio e procuro entender por que dentro dos porquês, né? Como diz aqui a palavra, dentro dos porquês, eu procuro entender os porquês através da palavra do Senhor, porque a palavra dele não volta vazia. Então, quando a gente lê, a gente entende os porquês, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem até amanhã, se Deus quiser, que o Senhor Jesus vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Não esqueça de fazer as orações, agradecendo sempre a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Porque tudo que Ele faz é para transformação do nosso ser, da nossa alma, do nosso intelecto, tá certo? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!